São 19 horas e 2 minutos, estamos falando muita besteira agora, né? Vamos falar sério? Vamos falar sério. Copa do Mundo exige seriedade. Não, porque eu tô triste, agora falando sério, eu fiquei triste, assim, porque assim, não é que eu seja simpatizante pela Argentina, mas a partir do momento que você vê um cara fora de série, fechando o seu ciclo, e por tudo que já foi debatido hoje aqui, por teimosias do técnico, acho que machuca. Mas do outro lado da brincadeira... Exatamente. Tem uma seleção que já chegou nas quartas de final em 2014, sendo que em 2010 caiu na primeira fase, com um técnico maluco. Eu vou querer falar com esse nosso participante desse técnico maluco aí. Aí em 2014 ele quase eliminou a Alemanha. Na última bola o Neuer defendeu com os pés. Foi finalista da Euro. E muitos não entenderam o que aconteceu. Bom, a partir do momento que o gol do título de Portugal é do Éder... Futebol aconteceu, né? Pois não, Camila, pode falar no microfone, fica à vontade. Futebol aconteceu, né? Essas surpresas maravilhosas. Futebol é uma coisa louca, né? Por isso que eu adoro essa loucura, né, dona Juliana? Também. Você gosta dessa loucura aí, né? Eu gosto, é bom. Né? Frenético aí pra caramba. E agora nós vamos conversar com o Felipe. Se eu falar errado o seu sobrenome, você me corrija, tá, Felipe, por favor. É Felipe Papini? Exatamente. Opa! Tirei 10. Ah, não acredito. Tirei 10. Aí sim. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Eu gosto de começar assim, com esse clima já pra cima, viu? Jornalista formado pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, é fotógrafo pela Escola Metrópole, autodidata de comunicação digital, torcedor do Lyon, colunista, e aí eu não vou conseguir falar esse nome. Você me ajuda, tá, Felipe? Celefute. Repita. Celefute. Celefute. Tem que fazer o biquinho. No Sport TV, no Globoesporte.com, escreve sobre futebol francês. Eu imagino, então, que hoje comeu muito escargot, croissant e coisas do gênero, né, Felipe? Porque vai jogar bem numas oitavas de final, como a França jogou hoje, não é verdade? Boa noite. Boa noite. Eu fiquei na base mesmo do champanhe, né? Do champanhe, maravilha. Ai, Felipe, é muito chique. Eu pensei que você ia soltar um vinho lá, devido ao ser torcedor do Lyon, coisa do gênero. Mas vamos de champanhe mesmo, né? E mereceu, né? Principalmente a exibição do Mbappé, né? Pois é isso mesmo. Mbappé surpreendendo todo mundo. Menino, Na verdade, se a gente for pegar o histórico recente do Mbappé, a gente esperava que ele tivesse um pouco dessa postura. Só abrindo um parênteses rapidinho, Claro. Tá dando um retorno na minha voz, tô com medo de ficar um pouco sanduíche, mas tudo bem, tá dando pra ir. Tá tranquilo aqui, tá aparecendo, sabe o quê? O Kanté tomando a bola e devolvendo pro Pogba. Pô, aí então tô bem na fita. Tá show de bola. Isso aí. Aqui, então vamos lá. O Mbappé é um cara que surgiu assim, meio do nada no futebol francês. Ele não teve um grande destaque assim, na base, apesar de ter sido indicado pelo Zidane para jogar no Real Madrid, fazer um teste no Real Madrid B, o Castilha, né? Mas ele preferiu continuar. Ele continuou no Mônaco e com 17, 16 anos, ele já fez sua primeira partida como titular e surpreendeu. Era um cara muito arisco, aquele cara que pegava a bola e fez o que fazia hoje. Fazia o que fez hoje, na real. Sair em velocidade e finalizar com total propriedade. Então, quando ele tinha 17 anos, eu já percebi talento nesse cara e eu fui talvez a primeira mídia aqui no Brasil a citar ele como um grande potencial aí no futebol mundial, quem sabe. Numa lista de 10 jogadores, eu apontei ele em 10º. Perfeito. Como uma grande promessa daquele ano. Isso foi no começo de 2017. E aí ele foi evoluindo muito. Muito, não só no futebol, mas no caráter também. É um jogador que... muito cabeça... Cabeça boa dele, ou... Oi? Ô, Felipe, a cabeça dele é boa? Ele é um menino de muita responsabilidade. Ele saiu uma notícia agora essa semana que lá na França, eu não sei se isso funciona para todas as seleções, certo, mas lá eles recebem uma espécie de salário a cada jogo que eles participam. Se não me engano, é 20 mil euros por partida na Copa do Mundo. E o Mbappé disse simplesmente que jogar pela seleção francesa ele não deveria receber nada. E ele vai pegar esse dinheiro todo e entregar para a caridade. Já tem uma instituição que ele apoia
e ele vai entregar tudo. E esse gesto que ele fez meio que cativou alguns outros jogadores da seleção que seguiram esse mesmo caminho. Eles vão fazer uma espécie de vaquinha e entregar uma boa parte do dinheiro para caridade lá na França também. Isso é importante, porque um jogador com essa idade, puxar esse movimento, mostra que dá para você ser uma estrela, um craque, carregar um peso, entrar em campo numa Copa do Mundo, fazer o que fez hoje e continuar sendo um cara sem polêmicas por trás. Então, assim, tudo indica que ele vai ser não só um grande jogador, mas um grande exemplo dentro e fora de campo. Bom, olha, essa história aí é algo para se aplaudir de pé, né? Essa história aí do Mbappé é para você aplaudir mesmo, porque olha, não sei se chegamos a 10% de jogadores teria essa atitude. E um cara que tá rodeado de craques, né? Exatamente. Tá num time milionário, Exatamente. tá rodeado de dinheiro. Ô, meu caro Felipe, vamos lá. Você quer começar pelo técnico ou pelo elenco? Por onde você quer começar? Olha, vocês tocam a bola aí e eu finalizo. Bom, eu falei que em 2010 a França foi eliminada na primeira fase. E aí tem o grande Domenech, certo? Uhum. Aquele homem da astrologia, né? O cara nesse tal período não era convocado. Escorpião. Você gosta dessa história, Camila? Adoro astrologia. Eu tava comentando isso outro porque você dia. não é jogadora da França, né? Foi Pires que ficou fora, não foi? Foi Porque era Pires. escorpiano? Nossa, A que Nelka maravilha. mandou ele... Mas escorpiano não tem que jogar mesmo, eu concordo. Que isso? Que isso? Olha, a Camila, ela é favorável ao time do Domenech, então. O Papini respondendo em 3, 2... Na realidade, eu não lembro quem foi que ficou de fora nessa convocação. Foi o Pires. Não, mas teve outros nomes, assim, no Sim. futebol francês. O Nasri também ficou fora. Não, mas se você pegar um recorte de jogadores franceses que foram grandes destaques, Sim. que eram de escorpião, que se jogasse futebol na época que o Domenech era técnico, ficariam de fora. É uma lista extensa de ótimos jogadores. E aí eu tô querendo fazer essa comparação porque quando sai a lista do Didier Deschamps, alguns nomes me surpreenderam a ausência. Principalmente do Payet. E pra você, ô Felipe, desses nomes aí que o Didier não convocou, qual poderia estar nessa seleção? Ou tá certo, o Didier tinha que levar essa molecada que ele levou? Bom, essa talvez seja a questão mais complicada da seleção francesa hoje, porque existe uma geração muito boa. E é uma geração jovem que eu entendo que o Deschamps convocou pelo momento. Porque eu mesmo já sentei, já fiz, 4 times de 11 jogadores que poderiam ser convocados. E 4 times de alto nível. E a gente não ficou de fora só com o Payet. Tem Ribéry, tem Benzema, tem Coman, tem Martial, tem Lacazette, tem Rabiot. Gignac. Rabiot acho que é o mais. O Rabiot ele ficou na pré-lista. Mas aí vem a Deu uma personalidade do estouradinha. jogador, né? Ele falou que não jogava mais pela França, ficou chateado. Ele ficou um pouco chateado porque Magoei. ele vinha sendo convocado. Ele participou praticamente de todas as eliminatórias e ele era do time titular. E aí, o momento, como eu disse, né, Naturaliza aí, qualquer lugar. não permitiu que ele fosse convocado. Mas ele ficou na pré-lista. E ele estava no resguardo. E aí, quando chegou essa notícia de que ele não estava dentro dos 23, ele ficou muito triste, fez uma carta, mandou um e-mail direto ao Deschamps Sim. e disse que estava abrindo mão. E é um erro na minha visão. Ele tem 23 anos, se eu não me engano, tem aí potencial para mais umas 2 ou 3 Copas do Mundo e fechou as portas por causa de um episódio. Então, assim, talvez fosse um jogador menos mimado, porque ele já tem um histórico de ser mimado, ele poderia pensar e falar, poxa, por que eu fiquei de fora? Acho que eu preciso melhorar. Então, para a próxima Copa de 2022, eu vou jogar 2 vezes melhor do que eu estou jogando e vou garantir meu espaço. Não, ele preferiu fechar as portas e talvez nunca mais seja convocado. E, enfim, a lista de não convocados é muito extensa. A gente pode ficar postergando aqui, tem muito nome. Sim. Sissoko que ficou de fora, Valbuena, o Gignac, tem muita gente. Gamero, enfim, é uma lista realmente muito grande. E aí você precisa fechar 23 nomes.
Não tem Sim. como. Tem Alguém Benzema fica- também, né? Foi. O Benzema é um caso mais à parte. Eu queria entrar nesse caso aí do Benzema, ô Felipe. Você, como especialista do futebol francês, você pode nos ajudar agora. O Benzema teve aquele problema que foi com o Nasri, é isso? Nasri? Não, foi com o Valbuena. Balbuena, isso. E desde então eles... Bom, o pessoal que tiver curiosidade dá uma pesquisada aí, é um assunto chato esse, né? Fez chantagem, enfim. Ai, que horror. Aí você acha que daria pra relevar, passar a mão na cabeça e convocar o Benzema ou não? Não tem mais clima pra ele na seleção? Eu acho que não é nem questão de clima, é questão de coerência. Sim. Porque se você convoca o Benzema para uma Copa, sendo que ele já não joga pela seleção há 2 anos, você estaria tirando a vaga de um jogador que jogou ali recentemente para levar um que realmente é melhor, mas que não vinha sendo chamado por motivo plausível. Então, você poderia quebrar o vestiário por causa disso. Então, ia ter pessoas que não iriam gostar disso. Viraria novamente um problema político e social na França, que isso interfere realmente. Ministros começam a palpitar, entra na questão da imigração e vira uma bola de neve. Então, deixamos se resguardou. Ele falou, bom, se eu resolvi não convocá-lo mais, pelo menos durante a minha gestão ele não será mais convocado. Agora, o que pode acontecer? Vamos supor que a França caia diante do Uruguai, eliminado, está fora da Copa, daqui a um mês demitem o Deschamps. Quem que é o nome mais cotado? Arsène Wenger ou Zinedine Zidane? Na minha opinião, qualquer um dos dois chamaria um Benzema. Sim. E aí, isso é um novo ciclo. Aí é outra história e resolve o problema, uma nova fase. Quem sabe o Benzema de volta e resolvendo os problemas do passado. Bom, já nessa linha aí, rapidamente, antes de passar para as nossas integrantes aqui, o Didier Deschamps parece que não vai continuar depois da Copa do Mundo. Hoje, acompanhando a transmissão de Argentina e França, parece que o desgaste é muito grande em cima dele, né? Do capitão de 98. Você já citou 2 nomes, né, o meu querido Felipe? Qual desses 2 nomes, se você fosse presidente da federação, trabalharia para trazer para ser o técnico desse novo ciclo da França? Que pergunta complicada, hein? Rapidinho. Bom, eu acho que num primeiro momento o Arsène Wenger. Por causa da experiência, depende também de como a França sairia dessa Copa, né? Se a Certo. França sair vencedora, talvez seja um cenário bem rico pro Zidane chegar no comando. Agora, se a França sai com uma derrota mais bastante, ou, sei lá, com algum problema de vestiário, aí eu acho que seria o momento do Arsène Wenger. Porque ele é um cara mais de vestiário, um cara mais paizão, que poderia resolver alguns problemas e falar na vasta experiência que ele tem no futebol. Agora, e se tivesse uma dobradinha? O Zidane ali na beira do gramado, o Wenger ali mais nos bastidores, um perfil mais executivo, quem sabe? Muito bem. Vou passar a bola aqui. Quem quer fazer uma pergunta? Eu. Eu? Então vamos lá, Najara. Aproveita aí. Faça uma pergunta aí pro nosso especialista de futebol francês. Oi, Felipe, a Narjara, dos primórdios da Doentes por Futebol. Tudo bem? Quanto tempo? Nossa, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. A vida faz encontros muito engraçados, né? Isso é legal. Tenho 2 perguntas pra você. Primeiro, eu tava olhando o seu Ô, Twitter. louco, 2 assim? Cara, pra matar saudades, É que a gente já tem mais Entendi. intimidade. Então, eu sei que ele é mais polêmico, assim. ele entendeu? gosta de uma polêmica. Adora. Então capricha. Capricha, vai. A primeira, eu vi que eu tava olhando seu Twitter mais cedo e você falou do gol e falou da jogada mais bonita lá. Você realmente achou que esse foi o gol mais bonito da França? Na Copa do Então, Mundo? a minha pergunta ela foi muito aberta mesmo. O pessoal falou que ela foi tendenciosa, mas não, eu queria realmente saber a opinião do pessoal. Bom, eu te confesso que não assisti todos os jogos da Copa por ter meu horário de trabalho e ter também alguns jogos simultâneos ali na terceira rodada. Mas acho que dos gols que eu vi até agora, de fato, esse do Pavard foi o mais bonito. Eu, pelo menos, não consigo me lembrar de outro. Aqui tá todo mundo concordando com você. E a segunda pergunta
agora é polêmica mesmo, daquelas épocas de Opa. 2002. Respira fundo e vai. Ganhar do Messi é mais legal? É sempre muito bom, né? Que Eu acho. isso. Bom, acho que a França e o Uruguai hoje tiveram 2 presentes, né? Sim. Se você elimina times que tem Messi e Cristiano Ronaldo, além de ter uma fase de eliminar uma grande potência, tá eliminando 2 dos 2 melhores do mundo. Então, eu acho que é um estímulo muito grande pro vestiário, sabe? Os caras, depois do jogo, sentarem lá naquela resenha e falar, putz, cara, tiramos o Messi. Aí, o que deve pesar no psicológico dos jogadores? Fala assim, cara, tiramos o Messi. Pode vir qualquer um aí, sabe? Isso é um grande estímulo. Eu até É o famoso carimbo? Eu até publiquei no meu blog hoje. Se eu pegar o retrospecto da França nessa Copa, foram os 3 primeiros jogos da primeira rodada, foi uma França bem turminhosa, né? O jogo contra a Austrália ali foi meio aos trancos e barrancos, contra o Peru também, um empate contra a Dinamarca, o time não estava empolgando, tem um motivo para chegar hoje bem contra a Argentina, eu até disse no meu blog, está lá bem explicado, mas essa vitória agora serviu para dar uma acordada na galera. Tipo, olha, é Copa do Mundo, vamos jogar, vamos arrebentar, vamos fazer o que tem que fazer. E, cara, na minha opinião, qualquer time agora que for cair na frente da França, não é a França que tem que temer, não. É os que tem que temer a França. É a famosa vitória maiúscula, né? Exatamente. Muito bem. Camila? Camila que já disse que é fã de Domenech. Então vai, Camila, aproveita, vai. Eita. Eita, Boa tarde, vai com Felipe. você. Camila aqui, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria que você me falasse um pouco da diferença da França com o Dembélé lá na primeira partida e com o Giroud. E se você acha que poderia jogar os dois juntos. Eu, na primeira partida, fiquei decepcionada por não ter Giroud lá. Mas, ao mesmo tempo, também acho que o Dembélé deveria jogar. Eu queria saber o que você acha. Se tem espaço para jogar os dois ou se o time fica muito ofensivo, perderia muito poder defensivo, perderia muito meio campo ali. Então, Camila, eu concordo com você em 2 coisas. Eu também gosto do Domenech por um motivo particular, porque ele foi o responsável por subir o meu Lyon da Ligue 2 para a Ligue 1 e até hoje nunca mais ter caído de divisão. E eu concordo que eu também esperei o Giroud na primeira rodada. Porque a França sempre jogou com o Giroud ali na era Deschamps. Ele é o artilheiro do time na era Deschamps. Ele é muito importante. Até antes da Copa, ele tinha uma média de meio gol por partida. Então, assim, por mais que ele seja um cara caneleiro, um cara que, quando a França vai tabelar ali rapidinho no ataque, ele é sempre quem quebra as jogadas, muitas das vezes, mas ele é o cara que empurra a bola pro gol. Então, assim, não adianta você ter a correria do Griezmann de um lado, a correria do Mbappé do outro, sem ter o cara para pôr a bola pra dentro. Isso funcionou. Desde quando a França jogava no 4-3-3 na Euro, depois quando o Deschamps variou para o 4-4-2 e agora jogando no 4-2-3-1, o Giroud era sempre a referência no ataque. Agora, respondendo a sua pergunta, dá para jogar com o Dembélé, dá para jogar com o Dembélé, Mbappé e Griezmann, dá para jogar com o Dembélé ao lado do Giroud, tudo isso depende do adversário. Eu acho que a França tem muita dificuldade para jogar com um time que se fecha. Mas e os 4 juntos, você acha que dá? Os 4 juntos, só no hipotético 4-4-2. E aí, o Mbappé dobrava no ataque com o Giroud, Griezmann e Dembélé caía pelos lados. Isso já, não sei se foi exatamente essa formação, mas a França já jogou mais ou menos no estilo parecido. Não sei se foram esses 4, mas com jogadores com características similares. De fato, fica um time muito ofensivo. Então você tem que, talvez, abrir mão de um Pogba no meio. Então você joga com o Kanté e o Tolisso. Na época, quando o Rabiot estava no time, era o Rabiot que entrava. Enfim, dá para jogar. Depende do adversário, real. Porque um time da Austrália, por exemplo, um time do Peru, que eles praticamente estacionaram o ônibus na frente da grande área, você não consegue jogar com velocidade. Não adianta você colocar o Griezmann para correr, o Mbappé para correr, o Dembélé para correr. Você precisa ter o centroavante. Então, por isso que eu queria o Giroud ali naquele jogo contra a Austrália. Entendeu? Agora, num jogo hoje contra esse da Argentina, se o Giroud não tivesse lá e tivesse o Dembélé, cara,
poderia sair muito mais gol. Então, assim, é saber utilizar as peças que você tem, de acordo com o adversário que você tem pela frente, e sabendo que você tem um banco maravilhoso. O banco da França é uma coisa inacreditável. Hoje, quando na transmissão fala, o Matuidi tá fora do próximo jogo. Pô, eu tenho um grupo aqui com amigos, né, que a gente faz um podcast de futebol francês. Um dos nossos amigos lá mandou assim, poxa, ainda bem. Sabe, o elenco da França para essa Copa é tão grande que você pode comemorar que um cara que talvez você não gosta muito está fora do próximo jogo, você está aqui no banco, tem os outros 3 do mesmo nível. Eu acho que é isso que mais assusta nesse time da França, porque goleiro, eu acho que os dois são ao mesmo nível. O Areola também é muito bom. A gente tem o zagueiro, que é o Kimpembe, também que é ótimo, e não deve nada pro Varane e pro Titi. E ainda tem esse jogador incrível do Barcelona, né, que é ponta, que é atacante, que faz várias funções, que é novo também, e acho que daria pra jogar tranquilo, que é o Dembélé. Não, são peças de reposições incríveis, assim, né? Então, se tomar amarelo, se ficar de que fora... faz a diferença tem numa uma reposição Copa. no mesmo nível. Acho que isso que é assustador. No Brasil, talvez não. Mas, o Felipe, o Dembélé já teve 2 oportunidades, né? Ele começou contra a Austrália e não foi bem. E depois, no jogo contra a Dinamarca, também ele começou e deu lugar pro Mbappé. Você acha que ele tá sentindo essa Copa? Não acho que seja pressão, talvez não. Eu acho que o Dembélé ele tem um perfil, ele demorar a acostumar talvez com o ambiente. Ele é muito novo e a gente viu isso bem claro assim, na chegada dele ao Barcelona. Ele teve problema de adaptação e veio de uma grande lesão e agora, no finalzinho da temporada, ele estava começando a se soltar. O Dembélé ainda não teve um momento dele na França, sabe? Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas como não aconteceu, talvez exista uma pressão dele com ele mesmo, de talvez querer estourar ou fazer um grande jogo. E é complicado você fazer isso numa Copa, né? Você se cobrar para estourar na França e dentro de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que ele precisaria de um ambiente mais favorável para ele ter o jogo dele, entendeu? Não sei se isso vai acontecer durante a Copa. Acho que não. Mas é inegável que ele tem um talento muito grande, né? Quando ele surgiu no Rennes, lá na França, foi assim, de uma hora para outra, um menino correndo, desenfreado, driblando todo mundo, chegando na área, finalizando, fazendo golaço. De uma hora para outra, o Dortmund falou, opa, vamos levar esse cara. E é assim, o futebol francês surge esses caras de um final de semana para o outro. Então, por isso que eu gosto de acompanhar, por isso que eu acompanho muito e tenho muito orgulho de assumir que eu sou fã do futebol francês. Porque num final de semana que você vê um 0-0 chato, muito físico, uma hora depois tem um outro jogo, tem um moleque surgindo da base ali que você falou, opa, quem é esse cara? E é um retrato. Todos esses jogadores que estão na seleção, acho que com exceção do Giroud, Lloris, Mandanda e Matuidi, todos eles há 5, 6 anos, ninguém conhecia. Então, assim, é uma geração muito forte, tem poder para disputar com esse mesmo elenco aí, talvez umas novas peças vão agregar nos próximos anos, mais umas 2 Copas. Ainda tem o Tolisso também, né? Isso. O Tolisso é mais um da base do Lyon. Mais um que o Lyon revela, assim como o Fekir, assim como o Titi, assim como o Lacazette. Foi uma geração muito boa do Lyon. E o Lyon tá para revelar mais um aí, que talvez esteja na próxima Copa. Chama Hussein Aouar. Tem 19 anos, um meia bem habilidoso, tem meia cerebral. Não vou fazer comparações com o cara que ganhou a Copa de 98, mas tem um estilo de jogo bem parecido. Fala que lembra o Djorkaeff, então. Ajuda? A pressão é menor, né? Felipe e Mariana, tudo bem? Tudo jóia. Eu tenho 2 tópicos para você comentar, na verdade, mais do que uma pergunta. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Pavard, que eu concordo com você, para mim é o gol mais bonito da Copa até agora. Antes eu ficava com o Coutinho, agora para mim o Pavard pegou uma bola ali maravilhosamente bem. E também queria que você comentasse o fato do Didier ter usado 21 atletas, né? Dos 23 que ele tinha,
essa filosofia dele de querer dar oportunidade para todos, do merecimento de todos estarem numa Copa do Mundo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dois, por favor. Então, o Pavard, ele é um jogador que teve muito destaque nas seleções de base da França. Mas o mais curioso é que ele não jogava como lateral, ele era zagueiro. Ele, quando surgiu no Lille, também ele jogava de zagueiro, e eu confesso que eu não sei como ele está jogando na Alemanha. Se não me engano, ele está de zagueiro também. Tá de zagueiro. Tá de zagueiro, é o mesmo isso. caso da lateral esquerda. O Lucas Hernandes, ele é zagueiro no Atlético de Madrid. E eles foram convocados, na Real, para serem reservas. Os titulares são o Mendy na esquerda e o Sidibé na direita. E aí, o que eu acho que passou na cabeça do Deschamps foi, putz, vou levar uns caras que podem ser os laterais reservas, mas se eu precisar usar eles na zaga, estão ali. E aconteceu dos problemas físicos terem afastado os dois titulares. Eu esperava, inclusive, uma postura muito mais defensiva da França em função disso. Eu esperava que o Lucas Hernandes e o Pavard fossem subir muito menos nas instruções pelos lados. Mas tem me surpreendido. O Lucas Hernandes hoje fez uma partida incrível. O Pavard até antes do gol, não muito, mas também teve uma atuação muito boa. Isso pode ser um gatilho muito interessante para a França, para se portar defensivamente contra times que são muito rápidos. Você prende seus laterais, você praticamente fica com uma linha de 4 zagueiros. Bom zagueiro. Então, eu acho que nessa mentalidade deixamos de convocar jogadores que supostamente seriam reservas, mas que com a habilidade de ganhar em outras posições, isso é interessante. O próprio Sidibé, ele joga nas duas laterais. O Titi, ele era zagueiro na base do Lyon. Desculpa, ele era lateral na base do esquerda. Então, assim, hoje mesmo, o Lucas Hernandes estava em dúvida. E o Mendy já está fora dessa Copa, ele não joga mais, problemas físicos. Então ficou aquela, quem vai jogar na esquerda? Até momentos antes do jogo, a equipe dava como que vem ver jogando no lateral esquerdo. E eu pensei, putz, por que não um Titi, né? Joga um Titi na lateral esquerda, ele já foi lateral, e faz a dupla com o Kimpembe, e... Ou você poderia jogar o Rami também, que é um jogador mais parado, ele é mais lento, mas ele é muito bom de bola aérea. Então você tem muitas opções em defesa. E o Pavard é só mais uma peça dessa engrenagem. Ele é um menino muito novo também. Ele pode evoluir muito. Então, assim, pode virar um baita lateral. Essa Copa está mostrando que a meninada da França pode entrar e mostrar seu valor. Talvez por isso o Rabiot tenha ficado ressentido de ficar de fora, né? E, desculpa, a segunda pergunta que você fez foi sobre a rotação do elenco. Eu acho que é muito em função disso. Ela meio que completa a minha primeira resposta. Deixamos, acho que ele pensa numa questão de geração. Ele pensa assim, putz, podemos levar a Copa esse ano? Quem sabe? Somos favoritos. Mas em 2022 é tudo nosso. Então eu preciso dar rodagem para essa galera. Eu preciso que como uma espécie de transição, né? Exatamente. Vamos supor, quem que entrou, acho que só o Arreal entrou, o Tovan entrou hoje no segundo tempo. Estou tentando lembrar quem foi o outro que não entrou. Mas enfim, quando você chega na Copa de 2022, o cara fala assim, putz, eu estava na última Copa, fui reserva, mas joguei. Não vou sentir o peso quando eu entrar agora. Imaginando em 2022, tá? Então, assim, eu acho que é essa coisa de se dar uma rodagem para uma geração que você sabe que vai jogar o futebol. Você prepara o terreno para o cara chegar lá no futuro já sabendo o que ele vai enfrentar no gramado. Tira a pressão demais daquele jogador e alivia para ele aquela tensão de Copa do Mundo, né? A França dificilmente vai mudar muitas peças, só se surgirem outros craques melhores do que esse. Então, se a gente está com medo da França nesse ano, em 2022, vai ter que ficar.
Ô Felipe, é o Rodney, mais uma vez, eu queria falar o seguinte, queria voltar a falar sobre o Mbappé. Eu não sei se você concorda, eu vi um tweet do AS, o jornal madrilenho, muito conceituado, o jornal esportivo, e ele publicou um tweet com uma foto do Ronaldo Fenômeno, colocando do lado com o Mbappé, e colocou a seguinte frase: Kylian Nazário de Lima. O que você acha dessa comparação que a imprensa espanhola está fazendo? Muita gente também no Twitter também. Você acha que ela é pertinente, ela é cabível? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que eu tenho uma opinião sobre a imprensa internacional, que eles sempre gostam de fazer essas comparações, né? E geralmente são comparações com jogadores do seu próprio país de uma geração passada. O Mbappé, até ano passado, ele era o novo Henry. Agora, por ter feito gol em uma arrancada de Copa, já, Ronaldo. Quantos novos Zidanes já surgiram na França, né? Nenhum vingou assim com força. O último grande novo Zidane foi o Gourcuff, que chegou a ter um auge, foi pro Milan, chegou à semifinal da Liga dos Campeões carregando isso foi semi ou quarto, carregando o Bordeaux nas costas, enfim. Mas ali passou disso. Então eu acho muito pesado, cara, na real, você comparar um jogador na idade do Mbappé com um cara da rodagem do Ronaldo. Ele pode chegar no nível do Ronaldo, ele pode ser melhor do que o Ronaldo, mas a tendência é que ele não seja, cara. Então, eu acho perigoso esse tipo de comparação, porque você impõe um peso no menino, se ele não tiver a cabeça boa, que não é o caso, ele ficou aquilo na cabeça: puxa, eu preciso ser o novo Ronaldo. Eu preciso olhar para essa capa e falar assim: olha, estão depositando essa confiança em mim. O que meus pais estão pensando? Tentaram comparar ele, né, com o Pelé hoje, por ele ter atingido a marca do jogador mais jovem a marcar 2 vezes, e ele falou: não, pelo amor de Deus, sem condições. Ele disse que o Pelé está em outra categoria. Exatamente. Se fosse um menino com a cabeça mais, um cara mais mimadinho, ou então estrelinha, ele poderia até dar essa resposta para a imprensa e depois, quando ele entrar no ônibus, ficar se achando. E aí você cria no imaginário do jogador uma situação de que ele realmente é fora de série. E aí, cara, para ele continuar a temporada dele, ele vai falar assim: cara, eu sou estrela aqui. Eu não preciso correr mais o tanto que eu corro. Eu já sou o cara. Entendeu? Sorte do próprio Mbappé, que ele tem a cabeça boa. Ele sabe que ele precisa de muito ainda para ser o cara, né? E por isso que eu acho essas comparações um pouco exageradas, pesadas, proporcionais e oportunistas. Mas, bom, cada um sabe o que faz para vender sua capa, né? Felipe, já que essa seleção da França tá tão elogiada, tá indo tão bem e hoje foi um jogo tão incrível, será que a gente consegue apontar o elo mais fraco assim da seleção? Qual seria o ponto fraco deles? O que a gente poderia explorar caso a gente pegasse eles lá na frente? Semifinal, né? Na semifinal. Então, eu acho que é difícil, porque como eu disse, a França tem uma variação tática muito grande. E ela tem opções no banco muito grandes. Né? Então, acho que o Deschamps preparou um terreno para qualquer situação. Uhum. Pra Talvez. Qualquer time. Desculpa. Mas, pelo que a gente já viu, não só da Copa do Mundo, mas também da Euro, da eliminatória, a França não sabe jogar com quem se fecha na defesa. Passa muito aperto e sempre vence com um gol achado, ou um gol no finalzinho, ou um gol de sorte, ou um chute de fora da área. Não vou dizendo que o Brasil precisa se fechar lá atrás. Aí é um problema do Tite. Eu só estou dizendo que a França é a mesma França que eliminou a Alemanha na semifinal da Euro e jogando muito bem, com o turismo acabando com o jogo, foi a mesma França que empatou de 0-0 com o Luxemburgo. Entendeu? Então, assim, é um sistema de jogo que neutraliza talvez as boas armas que a França tem. Agora, se você precisa entre aspas, se apequenar e jogar na defesa para enfrentar a França, é um problema.
Mas fica a dica pro Tite. Foi assim que os pequenos conseguiram surpreender. Ô Felipe, então o Uruguai é um adversário muito perigoso. Pelo cenário que o Uruguai deve jogar. Ainda mais se não tiver o Cavani, né? É. Porque aí ele pode se colocar defensivamente lá atrás e deixar o Suárez pegando contra-ataque. Eu acho que talvez não, eu acho que vai ser o jogo mais difícil que a França vai ter agora na Copa. E eu acho, pelo estilo de jogo, pelo amor de Deus, não pela qualidade do elenco, eu acho que a Uruguai tem muito mais capacidade de eliminar a França do que o próprio Brasil. Porque o Uruguai pode se permitir a jogar defensivamente sem aquela pressão de tipo, não precisa jogar de igual para igual, vamos ficar aqui. Quando a França abrir espaço lá dentro, a gente ataca. O Brasil não, o Brasil vai querer jogar de igual para igual. E aí talvez seja um grande erro. Isso, bom, não sou eu que estou falando, tá, gente? São os placares dos jogos anteriores da França, antes da Copa, e até da primeira fase, que disseram isso. Então, assim, é complicado. Eu, ao mesmo tempo, como brasileiro, eu entendo que o Brasil também não pode se fechar lá atrás e deixar a França jogar a posse de bola. Então, assim, se o Brasil quiser enfrentar de igual para igual, vai ser um jogaço. Mas pode acontecer coisas ruins aí no caminho. Felipe, boa noite, a Juliana aqui. Você falou logo no começo da sua fala que agora quem enfrentar a França que deve temer a França e não a França temer ao contrário. Até pensando numa final, dos possíveis adversários da França até a final, qual seleção você acha que pode dar mais trabalho aí, que pode acabar com esse sonho, além do Uruguai que você já falou que você acredita que é o jogo mais difícil até agora? Bom, eu acho que no caminho aí, acho que a chave do lado da França é mais complicada do que a chave do outro lado. Se a gente for olhar lá do outro lado, sistemas defensivos, da mesma teoria que eu já venho falando, talvez a Suíça, não sei, mas é complicado. Eu acho que a Suíça não chega na final. Se a França chegar na final, né? A Espanha poderia sofrer do mesmo problema que a gente não sofreu hoje. Agora, dentro da própria chave da França, eu acho que o Uruguai vai ser um grande adversário. Eu acho que é bem plausível de uma França sair para o Uruguai, mesmo com o bom time que tem. O Brasil, nem se fala. Para mim, são os dois favoritos nessa Copa. Em todas as simulações que eu fiz antes da Copa, França e Brasil chegavam na semifinal e eu parava de simular. Eu não conseguia passar dali. E eu acho que a Bélgica, mas para a Bélgica chegar e enfrentar a França, ela teria que eliminar o Brasil. Então, é complicado. Eu acho que se a França conseguir vencer os adversários na chave dela, eu acho que talvez a final seja o jogo mais difícil para ela, no decorrer aí dessa segunda fase de Copa. Muito bem. Para encerrar com você, Felipe, são 19 horas e 40 minutos. O ponto fraco da França pode ser a falta de um cara que deu ritmo a esse meio de campo? Já que você falou que a França tem dificuldade de abrir espaços. Então tem que ser o cara para ditar o ritmo. E quem seria 10, esse cara? Olha, o camisa 10 hoje seria o Payet, né? Mas ele se machucou na final da Liga Europa. Então ele estava sem condições de jogar e de ser convocado, enfim. E pro lugar dele foi chamado Fekir, do Lyon, que ele é um camisa 10, mas ele é um camisa 10 e ele não fica parado ali na entrada da área. Ele gosta de tabelar e entrar para finalizar. Por isso que quando ele foi especulado agora no Liga, muitos falavam que o Fekir é um atacante. Ele não é, na real. Ele já jogou até de segundo volante no Lyon, mas ele é um cara que preenche o meio de campo. Ele é o cara que pisa na bola, ele olha quem está passando, quem está entrando atrás nas costas do defensor, e ele é quem, teoricamente, pensa o jogo. Mas, curiosamente, todas as vezes que o Fekir entrou no segundo tempo, nesses jogos da Copa, ele tem entrado mais como um jogador de elemento surpresa, parecido com a função que o Paulinho faz na seleção brasileira. Ele não fez essa função de um camisa 10. Mas se precisar, o único nome ali no elenco que tem é ele. E talvez o Pogba, mas o Pogba ele é muito displicente na hora de parar a bola. Às vezes eu acho que ele quer enfeitar demais e ele acaba errando muito passe nessa questão.
Mas são esses dois, não tem como fugir disso não. E de fato, é um ponto fraco, digamos assim. Apesar da França não jogar com camisa 10, eles realmente, se precisar, vai precisar correr um pouquinho. Muito bem, 19 horas 42 minutos. Felipe Papini, muito obrigado. E independente do resultado, vamos remarcar a nossa entrevista semana que vem, sábado, ou para falar da vitória em cima do Uruguai, ou para falar da derrota. Pode ser? Vamos marcar, sim. Eu agradeço o convite aí, é muito legal. Eu gosto de falar de futebol francês. Para mim é quase uma terapia, né? Opa. E defendo a causa mesmo. Maravilha, então, se precisar, aí pode dar aquela ligada que a gente conversa. Então, sábado que vem, vamos estar batendo um papo com o Felipe Papini,